Então é o seguinte, uma das perguntas sobre a depressão, assim, a pessoa tem o diagnóstico de depressão há 6 anos, tá? Está medicada e tal. Ela pergunta se ela pode ter, por conta disso, problemas de memória. Tá, pode sim. Aí existem duas coisas que são importantes pensar. Uma, se ela está há 6 anos deprimida e tomando remédios, os remédios são químicas poderosas. E é comum efeitos colaterais provocados, danos que estão, a maior parte das vezes, transitórios, provocados pelos remédios. O remédio, ele não tem consciência. Ele ajuda, mas ele vai empurrando o que está na frente, no caminho. Eu costumo dizer, dando um exemplo, se uma pessoa tem uma diarreia e alguém der um laxante para ela, ela vai piorar. O laxante não tem a capacidade de falar, não, aqui eu não sou útil, não, ele vai provocar diarreia. Né? Então a pessoa que está com diarreia toma um remédio para provocar uma diarreia, vai piorar. Então é muito importante entender que todo remédio tem seus danos colaterais, seus efeitos. E na área psiquiátrica, um dos efeitos colaterais mais presentes em antidepressivos, em tranquilizantes, em hipnóticos, o problema da memória. Quer dizer, interfere porque esses remédios agem dentro do cérebro. Então, exatamente ali do lado de onde tem a função da memória, né? Agora, uma segunda coisa que também acontece é a seguinte, a pessoa, quando está deprimida, é como se ela fechasse muito o seu ângulo, eu estou usando a mão aqui para mostrar, o seu ângulo, que nem um zoom, fecha o zoom. Então, ela normalmente para de se interessar por uma série de coisas em torno. Ela deixa de se interessar por aquela música, ou deixa de se interessar por aquele livro, deixa de se importar com a conversa com aquela vizinha, né? E ao fechar isso, porque deixou de se interessar essas outras áreas, ela também diminui o campo de lembranças, né? E a memória fica afetada por isso, né? E muitas vezes o que acontece é também o remédio e também esse efeito colateral, vamos dizer, da depressão. Mas uma coisa que se tem que ressaltar é que muitas vezes a depressão é um efeito colateral de outra doença, por exemplo, um Alzheimer. Então, o que é principal é o Alzheimer, que tem a diminuição da memória. Mas a primeira coisa que apareceu foi a depressão. Ok. A outra questão, eu acho que você até já respondeu. A pessoa fica alheia à conversa ao redor dela, né? Então, ela, mesmo que a chame, ela não, entendeu? Precisa ir lá e, né? Estimular, conversar. Ela fica alheia mesmo a tudo. Isso é sintoma. Isso é... Exatamente. E é uma coisa que deve ser combatida, deve ser estimulado para que ela não fique tão alheia. Não deixar ela entrar dentro desse processo que vai caminhando cada vez mais por um desligamento da força de vida, né? De vida psíquica. Nós temos, eu vou usar aqui o meu último livro, né? Ele chama O Revolucionário do Tesão. Por quê? Tesão é uma gíria que foi usada por muitos adolescentes para falar da vontade sexual. Mas, na verdade, tesão ele é além disso. É comum falar, hoje eu não estou com tesão para trabalhar, ou eu estou querendo ir tal jogo, meu time vai jogar, estou com tesão de ver o time jogar. Quer dizer, o tesão está relacionado ao desejo, né? E a força vital nossa. Então, se nós diminuirmos o tesão pela vida,
ele vai afunilando, a gente vai desligando os nossos fios de comunicação com o mundo, né? Ok. No caso, a pessoa depressiva, né, medicada, se ela resolver fazer uma bariátrica, é possível? Ou ela tem que cuidar dessa depressão primeiro? É sempre uma preocupação maior, porque nós sabemos que as pessoas que fazem a bariátrica já têm um percentual muito maior do que o comum de ter quadros depressivos pós a cirurgia. Entender que a bariátrica é sempre um tipo de castração, é tirado um pedaço da gente. E uma resposta emocional muito comum é a pessoa deprimir depois dessa cirurgia. Então, se ela já tem a depressão antes, tem que tomar muito cuidado para não ir fazer uma cirurgia que aumente essa possibilidade depressiva. Uhum. Ok. E, no caso, é possível uma pessoa que fez esterectomia ter uma depressão por conta disso? Sim, é a mesma coisa. A esterectomia é também uma castração. Uhum. Ela tira aí não só uma parte qualquer do corpo, uma parte fundamental para a mulher. Quer dizer, ao tirar o útero, que é a sua capacidade de ser mãe, mesmo que ela não queira mais, que ela já seja, já é mãe, não tem mais nenhuma vontade, mas está tirando uma coisa que simbolicamente está ali, a marca registrada na maternidade, né? Da feminilidade. Então, a possibilidade de depressão é muito grande. Ok. É cansado, Paulo? Não, tudo bem. Ok, temos mais 5 questões ainda. Vamos lá. Bom, os quadros de ansiedade nesse período que nós estamos vivendo, eles estão se manifestando em todas as faixas etárias, certo? Quando isso se manifesta em criança, o que deve ser feito? Eu vou te dar um exemplo. A criança já foi diagnosticada com um quadro de ansiedade por uma pediatra, ok? Tá. Foi receitado medicamento homeopático e passar por uma avaliação psicológica, ok? Qual é o comportamento dessa criança? São movimentos repetitivos, né? Então, ela coça muito o rosto e uma coisa que é observado, coçou de um lado, coça do outro. Mexe no outro, né? Então, assim, e isso piora à noite. O que você pode me dizer sobre isso? O universo da criança é um universo em expansão. O universo da terceira idade é um universo em recolhimento. Então, a criança expandir, ela tem que colocar as coisas todas para fora. É muito difícil, numa pandemia, colocar as coisas para fora se ela não está tendo contato com outras crianças. Sabe, quando a gente vai na escola, uma das marcas registradas é quando chega a hora do recreio, a gritaria, né, que aquela criançada faz. Porque ela precisa colocar esse som para fora. Ela não podia ficar gritando dentro da sala. Então, é a brincadeira, é o contato com o outro, é o empurra daqui, empurra de lá. É expandir o mundo, né? E isso é terrivelmente prejudicado para a criança dentro de casa, sem poder sair, sem poder estar com outras crianças. E o que muitas vezes a gente faz é tentar que a criança, alternativamente, tenha acesso à parte eletrônica da casa, televisão, jogos, e não deixa de ser uma frustração. A criança até se adapta, mas ela não está expandindo devidamente. Muitas crianças sofrem com isso, obedecendo às necessidades. Mas de que maneira que ela faz, né? Há um filme, que tiver Netflix,
está passando na Netflix agora, e que foi premiado, indicado para o Oscar, que é Jojo Rabbit. E o Jojo Rabbit parte de uma situação imaginada de uma criança na época do nazismo, uma criança alemã, na época do nazismo, que descobre que a mãe tem, dentro de um cômodo da casa, ela esconde uma mocinha judia. Lembrando até uma referência a Anne Frank, famosa Anne Frank. Mas esse menino não pode contar isso para ninguém lá fora. É um segredo. E ele tem um amigo imaginário, que é o Hitler, e que sempre aprendendo todos os comportamentos nazistas, né? E aí ele precisa começar a confrontar o amigo imaginário, porque ele vai desenvolvendo afeto também pela menina judia. Então, simbolicamente, ali está colocado de uma maneira muito interessante como que é esse universo psíquico da criança, como que é o processo de adaptação, como que a criança vai se adaptar à pandemia. A gente vê alguns relatos muito interessantes de pais participando de desenhos, de histórias, de uma coisa criativa dentro de casa, e a criança é facilitada nesse processo de adaptação. Mas a gente tem também referência a outras crianças que, como os pais também não sabem muito como lidar com aquilo, elas ficam mais enclausuradas ainda, e aí é como se ela estivesse sendo forçada. Eu vou usar uma expressão que não é literal, mas é para entender. É como se ela estivesse sendo forçada a viver como uma velhinha sendo criança. E é um conflito grande. E isso é uma coisa temporária. Claro, temporária. Não, digo assim, isso não vai causar um problema mais grave, que tem que tomar algum medicamento mais forte. Então, a ISO vai muito de como lidar, porque a maior parte dos traumas que a gente tem na infância, eles são temporários, mas com efeitos que às vezes carregam para a vida toda. Uma criança que foi abusada sexualmente, ela foi abusada, vamos dizer, aos 7 anos de idade por um vizinho, mas ela foi abusada alguns meses. Foi um período circunspecto, mas o efeito às vezes é para a vida toda. Então é muito importante como esse trauma é lidado. E aí o acompanhamento psicológico, terapêutico para a criança, é no sentido de que isso seja limpo para que ela tenha uma vida saudável dali para frente. Legal. Aí falando em criança ainda, esse caso de uma criança de 12 anos que tem desmaios frequentes quando fica nervosa, né? Começou a acontecer na pandemia também, né? Nesse período que está acontecendo, né? Tudo se manifesta de alguma forma. E a pessoa pergunta, né? Qual o especialista que deve ser consultado, e isso seria sugestivo de quê? O primeiro, pela idade, 12 anos, é um pediatra. Primeiro, o pediatra deve ter um diagnóstico onde vai se verificar se essa criança está tendo esse desmaio somente pelo emocional ou se ela tem, por exemplo, um quadro, uma disritmia cerebral, um processo de tipo uma epilepsia que está começando a aparecer, né? Aí, de acordo com o diagnóstico feito, ela pode ir para um neurologista, se for um quadro orgânico, para um psiquiatra, principalmente um psiquiatra infantil ou de adolescente, se for uma repercussão só emocional, e até para um psicólogo poder lidar com isso terapeuticamente. Pessoa cardiopata, hipertensa, diabética, e começou a apresentar um comportamento estranho aos 3 meses. Então, começou a esquecer das coisas, incontinência,
humor constante, tira a roupa, Idade? 69, 70, mais ou menos. Começou a falar sozinho. Isso seria indicativo de uma demência? O diagnóstico inicial tem que passar por uma suspeita de que ela esteja fazendo um quadro demencial. O nome é feio a beça, mas a demência é a perda de qualidades cognitivas do cérebro. Algumas dos quadros cognitivos, Alzheimer, Parkinson, né? Mas tem um que é a demência senil, pela idade. Então, nessa faixa de idade, essa alteração de comportamento, com perda da memória, perda de controle, o ideal é que um geriatra possa ver se não está formando um quadro demencial. Porque se tiver no Alzheimer, hoje a gente tem recursos de fazer com que o Alzheimer caminhe mais lentamente, não é uma doença que tem cura, mas que caminhe mais lentamente e propiciando a pessoa ter uma qualidade de vida bem razoável. Se for o Parkinson, a medicação é fundamental para evitar as crises de tremedeiras e tudo mais. Se for as demências senil, que tipo de apoio vai ter para poder conviver com essa perda cognitiva? Normalmente, aí o geriatra, o médico clínico, o radiologista, vai verificar se há duas alterações importantes. Uma é da memória e outra que pode ser da atenção, da inteligência, de outra função cognitiva. Sempre são duas alterações no mínimo, né? Então, uma da memória e mais uma das outras. Ok. A pessoa vem cultivando uma tristeza, a pessoa é adulto, tá? Vem cultivando uma tristeza desde a perda dos pais. Tá? O quadro se agravou na pandemia. Os pais já morreram há um tempo, mas assim, essa tristeza se agravou agora nesse período, né? Junto com a menopausa também, que está interferindo na qualidade de vida dessa pessoa, mudou totalmente o humor, a qualidade do sono, e ela está com medo de perder o controle da situação. O que você diz para ela? Ela tem que tratar essa depressão com certeza. Aí tem alguns elementos muito presentes que dizem respeito. Ela perdeu um pai e uma mãe, isso antes da pandemia, mas enfim, foram perdas significativas. A pandemia vem com uma bandeira de morte acontecendo em volta o tempo todo, não só dela, como de pessoas conhecidas. Ela entra na menopausa, que é também uma perda, a perda não só da menstruação, mas é como se deixasse a mulher entrando numa fase, o que também é equivocado. Ela pode viver plenamente pós-menopausa, mas normalmente se associa a menopausa como um caminho da velhice, né? Então, isso traz uma depressão. Tem que tratar essa depressão. E, basicamente, terapia. O remédio vai ser importante, mas o mais importante aí é a terapia. Ok. Aí acho que já responde uma outra questão que também pediram para repetir, uma pessoa que perdeu um filho há 3 anos e que não conseguiu elaborar isso ainda, sofre muito, né? O filho está sempre presente, mas, então, é o mesmo caso, fazer terapia, né? Psicoterapia. E entender o que esse momento de perdas, uma lembrança cutucada o tempo todo. Quando a gente vê na televisão falar, chegamos a 100 mil mortos, não é só chegar a 100 mil mortos, é chegar mais perto da morte. É chegar mais perto da possibilidade de morte do outro, de outras pessoas queridas, e com certeza lembrando aquelas que já foram, como a do filho, né? Perder um filho é sempre profundamente doloroso. E trabalhar psicologicamente como isto pode resultar é muito importante.
e compreender, de certa forma, Zô, o que o filho, na instância que tiver, independente da crença religiosa, o que ele estaria desejando para essa mãe, para esse pai, né? Que estivesse bem, que estivesse reagindo de uma outra maneira. É por aí que a terapia vai trabalhar para ajudar essa mulher a enfrentar esse momento. Ok. Bom, ninguém mandou nenhuma perguntinha aqui escrita, né? Então, eu vou deixar... Eu só tenho mais uma questão e depois eu tenho um tema para te sugerir. A pessoa pergunta se para a saúde mental é importante, né, ela acha que sim, ter um momento para si, né? Ficar sozinha, porque nesse momento estamos todos juntos, né? Sim. Convivendo, né, com o marido, sempre, com os filhos, a gente não tem onde fugir, não é verdade? E antes dessa pandemia, né, saía-se para trabalhar, para fazer suas atividades, e você tinha um momento só na sua casa ou no seu passeio, sei lá. E agora isso não é possível. Então, a pergunta dela é a seguinte: se isso realmente é importante, esse momento, e de que forma fazer com que a família entenda isso? Eu acho que é o mais difícil. É curioso porque essa pandemia nos traz o controle de contato com muita gente. Então fica quase que restrito só a quem está dentro de casa. Mas aí, de uma forma muito interessante, é lembrado o seguinte: todo mundo dentro de casa parece que não sobra espaço só para a gente. E é importante ter, sim. E aí é conversar com a família e falar: olha, eu preciso de um tempo de ficar comigo. Nesse momento, não adianta ficar me solicitando para isso, para aquilo, porque é um momento só meu, né? E conversar para que todos possam compreender essa necessidade dela. Paradoxalmente, é um momento de pouco contato com o mundo externo, mas de muito desejo de ter esse contato com o mundo externo. E aí ela está falando de uma outra coisa, que não é o mundo externo, é o mundo interno. Então, como que é ela ter esse contato com o mundo interno? Muito importante também. Okay. O duro é achar a forma certa para não magoar, né? Ainda mais nós mulheres, né? Conversar, achar esse momento, mas né, é um momento em que vai poder ficar um pouco... eu sempre falo que, claro que eu estou num momento muito diferente, porque lançando um livro, né? Mas assim, na hora que você está lendo um livro, as pessoas chegam e falam: está lendo. Não adianta, aquele é um momento de leitura. Então, esse momento de leitura é o momento de poder fazer essa viagem interna. Porque está ali consigo, que é o livro na mão. Sim. Então, é possível ficar você com você mesmo. Agora, é diferente se você está vendo televisão, porque dá para conversar, ou se você está na cozinha, porque dá para conversar. Mas é importante, sem dúvida, achar e respeitar esse momento. Paulo, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre depressão, transtorno de ansiedade, como identificar, né, os sinais disso e para poder procurar ajuda, né? Como você diferencia uma tristeza, né, de um início de uma depressão? Porque as pessoas são muito refratárias a procurar um psiquiatra, a se medicar, né? Eu falo sempre para elas, aquela coisa assim: psiquiatra, eu não sou louca, né? Isso a gente acha que é antigo, não, mas é uma frase bem recorrente e agora, na atualidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, essa frase
eu não vou no psiquiatra, porque eu não sou louco, quer dizer, é uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida profissional, né? E uma das coisas mais equivocadas que existe, né? Porque a gente não vai no psiquiatra porque é louco. A gente deve ir ao psiquiatra, ao psicólogo, para evitar a loucura. Eu costumo dizer que a loucura é o ponto final de uma trajetória, de um ônibus, e o ideal é você pegar o ônibus no começo, para poder parar antes, não ter que ir até o ponto final. O que acontece? Muitas vezes aquilo que está incomodando a gente, pode ser uma ansiedade, uma depressão, um pânico, mas a gente não lida, a chance daquilo crescer é maior ainda. De uma hora aquilo ficar insuportável, fica mais complicado. E muitas vezes a gente começa a pensar em soluções equivocadas, tomar remédios demais, atentar contra a própria vida, ou começa a fazer coisas que não deve, e que elas poderiam ter sido resolvidas muito mais facilmente. Eu gosto de uma frase, eu uso bastante essa frase, lembrando o seguinte: câncer tem cura e gripe mata. Depende do momento que você faz a abordagem. Um câncer que foi diagnosticado e começa a ser tratado bem no comecinho, tem cura. Eu tive câncer há 10 anos atrás, estou aqui, porque foi diagnosticado no começo. E gripe não bem tratada, ela pode, não vou nem falar do coronavírus, qualquer gripe, ela pode levar para uma complicação e matar. Então é muito importante o tratamento precoce, o tratamento no início, na descoberta de alguns sintomas. Será que eu estou bem ou não? Né? E, então, ir ao psicólogo, ir ao médico, para verificar isso aqui deve ter uma atenção ou não. E aí um cuidado muito grande, porque que médico, né? Eu tenho uma senhora de 80 e poucos anos, lá em Catanduva, Dona Adelaide, minha querida Dade, adoro essa mulher profundamente. E ela já com alguns problemas físicos, para os 85 anos dela, mas ainda com a cabeça super em ordem, né? E ela costuma contar uma piada, uma história, eu vou dizer aqui. Agora eu vou pedir, então, autorização para todas as pessoas para ouvir um palavrão mesmo, tá? Mas ela costuma dizer assim, que Deus resolveu, chamou o filho e falou: olha, nós vamos fazer uma outra tentativa agora. Você vai voltar lá na Terra. Mas não vamos fazer o escândalo que foi naquela vez, com crucificação. Não vamos bem maneiro. Então você vai fazer o seguinte, você vai para uma cidade aí, São Paulo, para um bairro, né? Vamos começar, vamos ver só a questão da saúde. Então vamos devagarinho. Então o Filho de Deus vem para a Terra, entra numa unidade de saúde, está cheio de gente, claro, ninguém nem dá muita atenção. Aí tem uma sala lá cheia de prontuários, o médico não chegou ainda, então ele entra na sala e chama o primeiro, né? E entra uma mulher com uma cadeira de rodas, empurrando dentro da cadeira um homem. E ao entrar na sala, esse Jesus Cristo, né, pergunta a esse homem por que ele está naquela cadeira. Porque ele não fica em pé. Não, fica em pé, levanta e anda. E com poder milagroso, o homem levanta e sai andando. A mulher vira a cadeira de rodas e sai atrás do homem. Quando ela chega no corredor, as pessoas perguntam: e que tal médico novo? E aí ela dá a resposta: é uma merda. Não fez receita e não pediu exame. Então, isso mostra, nessa piada, que muitas vezes se acredita que o bom médico é o que pede um monte de exames e o que faz um monte de receita. O bom médico é aquele que escuta e aconselha legal. Então, não é só receita.
Mas, se a pessoa está tendo algum transtorno, a melhor coisa é ir procurar alguém que possa dar essa orientação. Ok. Nós temos só 7 minutos. Eu gostaria de saber se alguma de vocês tem alguma pergunta a fazer ainda, que dá tempo. Aí levanta a mão e abre o microfone. Se não, eu vou pedir para o Paulo encerrar e mandar um recadinho para as minhas aluninhas. Cris, pode falar, Cris. Abre seu microfone. Só uma perguntinha sobre meditação. Ajuda em todos esses problemas? Se ajuda? Meditação. Meditação, não medicação. Né? Você vê que meditação. Como uma letra pode atrapalhar tudo, né? Ajuda muito. Meditar ajuda muito. Porque o que é a meditação? É entrar em contato com a nossa mente. Entrar em contato com o que são nossos desejos, nossas frustrações, nossas alegrias, nossas tristezas. E aí a gente procurar colocar cada coisa na sua caixinha, cada coisa no seu armário correto. E não misturar as coisas. Às vezes, a gente está extremamente irritado porque acabou o gás e desconta no filho que está brincando. Então, é importante... Não, o gás é um problema, o filho é outro, né? Só genericamente. A meditação ajuda muito. Nós temos uma fala célebre da medicina que fala mente sana em corpore são. Mente sã em corpo são. É verdade. Então, o quanto que a gente deveria dedicar mais a se conhecer e a meditar, melhor é. Ok. Mais alguém, gente? Marisa? Pode falar, Marisa. Abre o microfone. Rapidamente, senão a gente cai. O desvenfalaxina e o venfalaxinas é a mesma coisa? Não. Se fosse, tinha o mesmo nome, né? A venlafaxina, ela surge como antidepressivo e um tempo depois ela é aprimorada com a desvenlafaxina. Então, elas são meio prima-irmãs, mas não é a mesma coisa. Um tratamento com a venlafaxina pode ser diferente de um com a desvenlafaxina. A desvenlafaxina é uma química mais moderna e que tem dado resultados hoje melhores do que a venlafaxina. Mas, em alguns casos, o tratamento adequado ainda é com a venlafaxina, não com a desvenlafaxina. Ok. Paulo, gostaria que você deixasse uma mensagem para as minhas meninas? Tá. Posso fazer propaganda no meu livro? Deve. Muito bem. Se alguém quiser o livro que lançou agora durante a pandemia, né? O Revolucionário do Tesão, é uma biografia de um psiquiatra que foi escritor, uma série de coisas. Foram 5 anos para escrever essa biografia, com mais de 60 entrevistas, e graças a Deus está indo bem. Então, se alguém quiser, eu acho que através de você, inclusive, passa o endereço e a gente manda pelo correio o livro. Né? O que eu acho extremamente importante? A vida, ela tem que ser aproveitada apesar das dificuldades. E não tem que ser vivida as dificuldades e, se sobrar algum espaço, viver as alegrias. Não. A vida é, acima de tudo, um processo alegre. É um processo divertido. É um processo amigo. É um processo amoroso. E a gente tem que buscar sempre esse caminho. A saúde mental está relacionada com isso. A gente não vê no doente mental mais grave nem alegria, nem amorosidade, nem amizade, só vê desespero. Então, é extremamente importante a gente procurar manter essas qualidades. Cultivar amigos, cultivar pensamentos amorosos,
alegre, se divertir com a vida, né? Isso é extremamente importante. Eu sempre procuro pensar assim, a pessoa que tem uma boa saúde mental, ela tem um bom equilíbrio para lidar com os problemas do cotidiano. Não é que ela não tem problemas. Ela tem os problemas, às vezes, até mais do que uma outra pessoa. Mas ela lida bem com esses problemas, com essas dificuldades. E sempre aquilo, só retomando o que a gente falou lá atrás, quando tiver alguma coisa que precisa ser cuidada com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, quanto mais cedo, melhor é. Tudo que lida no começo é melhor. Ok. Um abraço a todos. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Paulo, fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Acredito que pelas carinhas aqui, acredito que o nosso encontro foi bem proveitoso. Depois ela sempre me dá um feedback. Nós temos um grupo no WhatsApp e aí eu vou estar passando isso para você. E eu espero que você venha uma outra oportunidade, não é, meninas? Sim? E vão torcer para que isso possa ser presencial, porque passou e acabou essa pandemia. Nossa, eu ia amar, já pensou? Porque nosso encontro é presencial, toda semana era, né? Mas logo, logo a gente vai retornar com isso. Tá bom? Aí, faço questão de ir um dia aí pessoalmente. Ai, que coisa boa. Meninas, então, muito obrigada pela participação. A gente se fala no grupo, tá bom? Beijo para todos. Beijão.